Olá, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Eu espero que vocês estejam caminhando muito bem e que através desses devocionais você tenha sido edificado e esteja sendo edificado em Cristo Jesus. O tema de hoje é o julgamento. Em algum momento você já pensou e parou para pensar como será o julgamento quando nós nos apresentarmos diante de Deus? E a palavra do Senhor diz que é todos, não é apenas um ou outro, todos estarão perante ao Deus que é o justo juiz. Talvez você possa ter pensado, talvez você possa não ter pensado, talvez você não tenha nem ou não esteja nem levando isso a sério. Mas se você tem um profundo senso de justiça, com certeza você tem que estar preparado para o dia do julgamento. Você tem que estar preparado porque se você é defensor da justiça, da igualdade, que é contra o preconceito e contra qualquer outras coisas que o mundo diz que nós estamos habilitados a fazer, então você tem que estar preparado, porque você vai se apresentar diante de Deus no dia do julgamento. E olha só que coisa interessante. Se você já teve paixão por justiça universal, você sempre vai pensar que a justiça ela está em suas mãos, mas na verdade ela não está em suas mãos. A justiça está em Deus. Nós aqui cumprimos as leis e queremos fazer com que as leis sejam cumpridas para que haja ordem, decência, haja paz e descanso. Mas quando Jesus esteve aqui na Terra, ele teve um senso de justiça muito grande, apesar de toda a desigualdade que ele enfrentou, de que ele é, presenciou. Então, Jesus ele nos convida a buscar um senso de justiça que nos habilita a estarmos mais perto de Deus. E esse senso de justiça nos dá uma frase, nos traz uma frase que é: siga-me. Quando Jesus faz isso e quando Jesus ele deixa essa frase, é porque ele entende que um dia você entenderia que o Pai te ama, que ele, Jesus, te ama, tudo para que você possa entender um pouco sobre justiça de Deus. Quando o pecado permanece no mundo ou permanece em nós, o nosso senso de justiça é o senso de justiça que está no mundo e que preserva-se no mundo cada dia mais. Mas Jesus, ele começa a mudar essa situação quando ele nos apresenta a Deus como um Pai amoroso, que independente das minhas injustiças por causa do pecado, por causa das minhas ações, dos meus gestos, Jesus, ele nos justifica pelo seu sangue e nos purifica para que Deus nos enxergue da forma como nós seríamos aos seus olhos, pessoas íntegras, justas e sem pecado. E é por isso que esse senso e essa paixão por justiça, ela começa a viver e estar no coração do ser humano. A falta dela é real, você pode ter certeza disso. E ela é concedida, ou ela é produzida pela ira profunda do desejo que eu tenho de julgar. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós julgamos. E muitas vezes nós somos julgadores. Nós julgamos as pessoas, nós fazemos com que as pessoas sejam julgadas, porque nós temos essa arte de julgar as pessoas a partir da nossa ira. E como consequência dessa má concebida paixão por justiça, essa ira que promove essa injustiça, vamos dizer assim, eu busco a justiça que me agrada e não a justiça que Deus me dá, o que acontece é que eu tenho a tendência de ser áspero com as pessoas e, consequentemente, comigo mesmo. Porque eu passo a querer a julgar a mim mesmo pelas minhas ações, pelas minhas atitudes e assim vai. Mas o resultado que acontece simultaneamente
quando você anseia pelo juízo ou pela justiça de Deus, é que nós estamos colocando a humanidade como sendo algo que vai participar desse evento, e todos aqueles que não conhecem a justiça de Deus, que não experimentaram o amor de Deus, eles vão sofrer esse tipo de julgamento. Então, olha só que coisa que nós precisamos estar pensando aqui. De alguma forma, talvez você tenha dúvidas a respeito do conceito do juízo final, porque ainda não compreendeu como irá funcionar e não sabe se haverá justiça para você, para mim ou para os outros. Mas aqui eu queria deixar para você algo tranquilizante. Vai sim ter a justiça de Deus. Nós vamos passar pela justiça de Deus. E ao passar pela justiça de Deus, nós vamos entender que Deus nos ama. Mas olha só, como que você compreende isso? É ao longo do tempo, é ao longo da sua caminhada. Quando nós começamos a ver a Jesus vivendo em nós, o Deus de amor derramando em nós o amor dele, nós começamos a ver a justiça de uma maneira totalmente diferente. Não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. E é ao longo desse tempo que você começa a compreender essa situação, a compreender que Jesus ele vai ser justo e imparcial. Não o que acontece hoje. Hoje, se você olhar no mundo a justiça, você vai ver que a justiça ela é parcial, ela é injusta e muitas vezes ela é injusta para quem é justo. Mas nós precisamos entender que Deus está nos colocando diante de uma oportunidade para que eu e você possamos mudar a nossa visão. Qual é a visão? A visão de que eu tenho um Deus que me ama e que levou na cruz a Jesus para que o seu sacrifício de justiça, o seu sangue, venha a ser derramado na minha vida e eu possa então ser justificado diante de Deus. Deus começa a me ver com outros olhos. Deus não começa a ver mais as minhas atitudes como aquela pessoa injusta, mas Deus me olha e vê justiça. É estranho, né, a gente falar isso, mas é uma verdade. Acontece esse tipo de ação. Deus nos vê, Deus nos traz essa oportunidade de desfrutarmos da justiça que vem de Deus. E como isso pode acontecer conosco? Nós precisamos estar na presença de Jesus constantemente, porque o seu julgamento é perfeito, a sua justiça é perfeita. E aqui que entra a grande sacada do que nós estamos falando hoje. Você precisa seguir a Jesus e permanecer em Jesus para que você viva uma vida de justiça. Olha só que coisa interessante. Quando eu estou sendo julgado com perfeição, significa que Jesus habita no meu coração. Mas o contrário também é uma verdade. Quando Jesus não habita no meu coração, eu sou julgado por aquilo que eu estou fazendo por não conhecer o amor de Deus. Então eu passo a ser tratado com igualdade no mundo. Mas quando eu aceito a Cristo, eu passo a ter não um processo, mas eu passo a ter uma experiência, eu começo a desfrutar de uma justiça que é maravilhosa, uma justiça que me faz perfeito e igual a todo mundo. Olha o que o autor coloca aqui nessa frase, eu vou ler para você. Estou sendo tratado com igualdade momento a momento, e você também está. Então, quando eu desfruto do amor de Deus, da presença de Jesus perfeita em mim, eu consigo ver igualdade e eu sou tratado igualmente por Deus, junto com todos os outros que assim têm em seu coração o Jesus perfeito. Pense nessas palavras, siga-me e permaneça em mim. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que dia a dia você possa desfrutar
dessa justiça que vem de Deus por meio de Jesus a cada um de nós. Fique na paz e até breve no próximo devocional Passeio na Vinha. Tchau, gente. Deus abençoe.